Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas nossa, com uma força que desafia a gente até hoje. Um texto bem intenso, né? Muito. É o capítulo 20 do livro de Jó, e para nos guiar estamos usando os comentários de duas bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. E a nossa missão aqui vai ser assim, tentar entender a anatomia de um discurso. Exato. Um discurso de Zofar, um dos amigos de Jó, que começa, teoricamente, para consolar, mas que vira uma acusação brutal. A gente quer explorar como a certeza, a convicção de estar certo, pode se tornar algo perigoso. Perigosíssimo. Então, vamos lá. Tudo começa de um jeito muito reativo, quase defensivo, né? No verso 3, Zofar fala: ouvi uma repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento me obriga a responder. Pois é, ele já começa se sentindo ofendido. Sim, ele não parece estar tentando ajudar um amigo que está sofrendo. Parece que ele está revidando um ataque. O que está acontecendo para ele levar isso para o lado pessoal? Essa, para mim, é a chave de tudo. Zofar não está entrando num diálogo, ele está entrando numa batalha para defender a visão de mundo dele. Nos capítulos antes, Jó, naquela agonia toda, questionou a lógica simples dos amigos, aquela ideia de que Deus sempre e imediatamente pune os maus e recompensa os bons. A famosa teologia da retribuição. Exatamente. E para Zofar, isso não é só uma opinião diferente. É um ataque à ordem do universo. Ele sente que a integridade dele, o entendimento dele sobre Deus foi colocado em xeque. Então a resposta dele não é para ajudar o Jó, é para se defender. Ah, entendi. Quer dizer, ele não veio para ouvir, ele veio para sentenciar. Já chega com a sentença pronta, né? Logo no verso 5, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Pronto, é isso. Esse é o resumo de tudo que ele vai dizer. Não tem investigação, não tem dúvida, ele só apresenta a tese dele como um fato. Sim. E ele estabelece isso como uma verdade universal, que existe desde que o ser humano foi posto sobre a Terra. Para ele, isso não é uma teoria, é tipo a lei da gravidade espiritual. Claro. E é isso que torna a teologia da retribuição tão rígida nas mãos dele. Não tem espaço para mistério, para um sofrimento que a gente não entende. Se a premissa é que o ímpio sempre é punido logo, e o Jó tá sofrendo horrores, A conclusão para ele é óbvia. inescapável. Jó deve ser um ímpio ou um hipócrita cuja alegria acabou. Simples assim. É uma lógica de ferro, mas, nossa, sem nenhuma compaixão. E para provar esse ponto, ele não fica só nos argumentos. Ele começa a pintar quadros com palavras. E são quadros bem assustadores. Muito. A primeira imagem é essa da ascensão e da queda. Ele diz que a arrogância do ímpio chega aos céus, mas que ele perecerá para sempre como o seu próprio esterco. É uma linguagem brutal. O que ele está tentando fazer com uma imagem tão visceral? Ele está usando uma tática de desumanização. Chamar alguém de esterco não é só prever um fim trágico, é dizer que a própria essência da pessoa é lixo, é desprezível. E essa imagem da arrogância que chega aos céus lembra logo a Torre de Babel, né? É o orgulho humano tentando alcançar o divino e sendo esmagado. Zofar está colocando Jó nessa categoria. É como se ele dissesse: Jó, o seu problema não é um mistério, é um crime. E você vai ser punido. E a ideia de que ele vai desaparecer e as pessoas vão perguntar onde ele está. Isso. Ou que ele vai sumir como um sonho. Isso é mais do que a morte. É apagar a existência da pessoa. Não é? É a aniquilação do legado. No mundo antigo, deixar um nome, uma memória, era tudo. O que Zofar está descrevendo é o pior destino possível. Não só morrer, mas ser completamente esquecido. Como se nunca tivesse existido. Sua vida vira um nada. Um nada. Um sonho que some de manhã. É o castigo final. A irrelevância total. E essa destruição não vem só de fora. Zofar continua e descreve uma espécie de implosão, como se o mal consumisse a pessoa por dentro. A metáfora do alimento que é doce na boca, mas vira veneno de cobra no estômago, é terrivelmente eficaz. É muito eficaz e revela que,
Para Zofar, o pecado não é só um ato, é uma substância que se você ingere. O prazer da maldade é um engano, uma doçura que esconde um veneno mortal. Uhum. A consequência não é algo que Deus impõe de fora de forma arbitrária. É o resultado inevitável do próprio mal. O mal é autodestrutivo. Ele mesmo se torna o castigo. É quase um processo químico. É isso! Você ingere veneno, você morre. Fim. E parece que isso está ligado diretamente a como o ímpio consegue a riqueza. Ele não está falando de um pecado abstrato. No verso 15, ele diz que Deus o fará vomitar as riquezas, e no 19 vem a acusação concreta, porque oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Sem dúvida, esse verso é o coração da acusação velada contra Jó. É um ataque direto. Super direto. Zofar está insinuando que a imensa riqueza que Jó tinha e que perdeu foi conseguida com exploração, com injustiça. Ele está pintando Jó como um predador econômico. Claro. E aí, a perda das riquezas de Jó não é uma tragédia, é uma restituição. O vômito é a imagem gráfica dessa devolução forçada. A riqueza injusta é instável como comida envenenada, ela não alimenta, ela corrói. É por isso que ele diz que mesmo na plenitude da sua abastança, estará angustiado. A própria prosperidade vira um tormento. Exatamente. E essa angústia não é só o medo de perder. As notas de estudo sugerem que é uma instabilidade interna, uma falta de paz que vem com a riqueza mal adquirida. Zofar está dizendo que a consciência do opressor o acusa, que ele vive numa ansiedade constante. Mesmo quando tudo parece bem. Mesmo quando tudo parece seguro. É um tormento psicológico que vem antes da ruína material. Ele está construindo um caso em que o ímpio já está sendo punido de dentro para fora. Se isso tudo já não fosse suficiente, Zofar eleva o tom de um jeito dramático. Ele passa a descrever um ataque divino ativo e implacável. A imagem de fugir das armas de ferro só para ser atravessado por um arco de bronze é aterrorizante. É a imagem de Deus como um guerreiro divino que persegue o pecador sem parar. A sequência de armas ferro, depois bronze, que era mais forte, serve para mostrar que não adianta fugir. Não tem escapatória. Nenhuma. Cada tentativa de se salvar só leva a uma arma mais letal. A certeza de Zofar aqui chega num outro nível. Ele não está só descrevendo um princípio. Ele está, talvez, se vendo como o profeta que entrega o veredito de Deus contra Jó. E o ataque não para na pessoa. Se estende a tudo que ela tem. O verso 26 fala de um fogo não assoprado que a consumirá. Fogo não assoprado. Isso soa como algo divino, uma intervenção direta. É exatamente essa ideia. É um fogo que não foi aceso por mãos humanas. Ou seja, é um ato de julgamento puro, direto de Deus. Como o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra. E note que ele consome a pessoa e o que ficar na sua tenda. A família, os descendentes, o futuro. É um juízo que busca a aniquilação total da presença daquela pessoa. O clímax de tudo isso é um julgamento de proporções cósmicas. O verso 27 é de arrepiar. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. O que isso quer dizer? Isso é o checkmate retórico de Zofar. Ele eleva o caso do tribunal humano para o tribunal do cosmos. É como se ele dissesse: Jó, seu crime é tão óbvio, sua culpa é tão clara, que se fôssemos a julgamento, a própria criação seria promotoria. Nossa. O chão debaixo dos seus pés e o céu acima da sua cabeça se levantariam para testemunhar contra você. Com o céu e a terra como testemunhas de acusação, a culpa se torna inegável. Ele está usando o peso do universo para esmagar Jó. E aí, para fechar, ele conclui de forma categórica no verso 29. Esta é, da parte de Deus, a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva. Ele amarra tudo, não deixa margem para dúvida, é o golpe final. Embora o nome de Jó nunca seja dito, cada palavra foi uma flecha apontada para ele. Zofar está declarando que o sofrimento de Jó não é uma provação, não é um mistério. É a porção dele. É a porção dele, o destino decretado por Deus por causa de um pecado oculto.
Na lógica inflexível de Zofar, o sofrimento não é uma pergunta, é a resposta, é a prova da culpa. É impressionante. Ao longo de todo o capítulo, a gente vê como a certeza do Zofar o leva a ser cada vez mais cruel. Ele começa defendendo a visão de mundo dele e termina descrevendo a aniquilação de um homem que supostamente era seu amigo. A teologia dele se tornou mais importante que a pessoa na frente dele. Exato. E essa é a tragédia e a grande lição desse texto. Zofar, nessa ânsia de defender a justiça de Deus, acaba pintando um retrato de um Deus que é, ele mesmo, cruel, implacável. E ele se torna o veículo dessa crueldade. A certeza teológica dele o cega para a complexidade da vida, para a profundidade da dor humana. O sofrimento de Jó não gera empatia ou dúvida em Zofar. Pelo contrário, só confirma o sistema rígido de crenças dele. Resumindo, o discurso de Zofar é uma expressão poderosa e, ao mesmo tempo, assustadora da teologia da retribuição. Ele constrói um caso irrefutável contra Jó usando imagens de desumanização, de veneno, de uma guerra divina, um julgamento cósmico. Tudo para defender a crença dele de que os maus são sempre e inevitavelmente punidos. E para nós hoje a passagem é um desafio profundo, né? Muito. Sobre como a gente responde ao sofrimento dos outros. Chegamos com fórmulas prontas, com respostas fáceis, ou com uma presença de compaixão e a coragem de dizer, eu não sei. Pois é. Zofar nos alerta para o perigo de estarmos tão convictos do nosso entendimento sobre Deus que a gente esquece de ser humano, de praticar a empatia e a graça. Ele mostra o lado sombrio da certeza religiosa quando ela não tem amor. Fica aqui uma reflexão para a gente. Zofar acreditava firmemente que estava defendendo a honra de Deus. Isso nos faz pensar, em que momentos a nossa própria certeza sobre o que é certo pode estar nos impedindo de enxergar e de verdadeiramente amar a pessoa que está sofrendo na nossa frente. Deus abençoe todos os ouvintes.